Aleluia. Louvor, gente, louvor. Ontem nós estávamos aqui. Vocês sabem que eu e música não dá muito certo, não. Mas louvar a Deus sempre dá certo comigo. Eu não sou cantor, mas eu sei louvar a Deus. Eu sei como expressar o meu coração para Deus. Eu sei o que dizer para Deus. Acho que nunca, talvez, não sei o futuro, se a Débora me ajudar. Acredito que ela tenha fé para isso. Diz que a fé remove montanhas, então. Mas eu sei o que é estar na presença de Deus. Eu sei o que é cantar cântico novo para Deus. Eu sei o que é cantar em línguas estranhas. Eu sei o que é dar o melhor para Deus. Eu sei o que é entrar na presença de Deus. Eu sei o que é carregar a arca de Deus da presença dEle. Eu sei quem é Deus. E eu conheço a graça de Deus. Eu conheço o amor de Deus. Como a Marilena estava testemunhando aqui, o dia que o véu caiu, eu me lembro claramente o dia que o véu caiu na minha vida. O dia que eu entendi quem era Jesus. O dia que eu entendi que verdadeiramente vale a pena servir a Deus. Eu era jovem, bem jovem. E eu não me preocupei com o que os meus colegas iriam dizer. Foi muito interessante, eu pedi ao Nicolas para dar continuidade ao live que eu estava fazendo ali do louvor. Porque estava ali o camarada que eu era cambono do demônio que se manifestava nele. Eu consegui achá-lo na internet e quando eu comecei o live ele entrou e ficou ao vivo por bastante tempo, vendo o louvor, ouvindo, e eu projetei as letras. Ele era, assim, o meu melhor amigo. Nós éramos inseparáveis. Assim como eu sou amigo do pastor Salum, eu era amigo dele. Assim como eu sou amigo do Tony, eu era amigo dele. Assim como eu sou amigo de vocês, eu era amigo dele. Você queria achar um, você encontrava o outro. E hoje pela manhã, quando eu vi, ele estava ali, online, ouvindo os nossos louvores. Lá em Cubatão, em São Paulo. Mas no dia que eu conheci Jesus, querido, eu não me preocupei com o que o meu melhor amigo ia pensar ou não. Por eu ter aceitado Jesus como Senhor Salvador, houve perdas necessárias. Porque eu amava Jesus acima dos meus amigos. Eu amava Jesus acima de querer agradar as pessoas. Eu amava Jesus de todo o meu coração. Se os meus amigos iriam aceitar ou não. Sofri perseguição por isso? Sofri. Fui desprezado por causa disso? Fui. Fui caluniado por causa disso? Fui. A primeira rejeição que eu sofri foi dentro da minha família. Hoje, qualquer um deles que tem um problema, a primeira coisa que eles fazem é ligar para mim para orar. Eu quero, nessa série de mensagens que nós vamos estar compartilhando, começar com o capítulo 15 de Atos. O que estava acontecendo nesse contexto? Paulo e Barnabé tinham sido usados pelo Senhor para realizar um milagre. E ali o povo queria adorá-los. E quando os apóstolos disseram ali para eles não adorar a ele, mas adorar a Cristo, alguns judeus da multidão se afastaram deles. Aqueles que o acompanhavam por causa do interesse do milagre. O resultado disso foi que depois dessa multidão se virou contra eles e os apedrejou. É lógico que na nossa caminhada cristã não é muito fácil. Realmente as pessoas se afastam da gente. As pessoas nos abandonam. Não é muito fácil ser cristão. Mas louvar a Deus
é uma coisa importante, porque nós temos Jesus sempre ao nosso lado. Não importa a circunstância, não importa a situação, Cristo vai estar com a gente até o fim. Ele é o amigo inseparável. Ele é aquele que nunca vai virar as costas para você. Ele é aquele que nos momentos que você é infiel, ele permanece fiel. Ele é aquele que nos momentos em que você esquece ele, ele nunca te esquece. Diz que ele não dorme, diz que ele não descansa, diz que ele não se distrai, ele não tem férias, não tem day off, não tem agenda mais importante. Ele tem um compromisso: os salvos remidos pelo seu sangue. Você já notou que o único projeto que existe na Bíblia é a sua salvação? Que Deus não se ocupa de mais nada, a não ser criar um dia, um momento, onde Ele vai reunir os seus filhos. Deus não tem outro projeto, querido, que não seja, a cada dia mais, criar caminhos, criar circunstâncias e situações, para que o nosso relacionamento com Ele, a cada dia melhore. Deus não gasta tempo com outra coisa, a não ser cuidar de nós. Isso não é heresia, é a verdade. Ele estava tão preocupado com você e comigo, que Ele falou: eu vou descer lá, na forma do meu filho, e eu vou resgatá-los do pecado. Deus não tem outra agenda que não seja nos alcançar e alcançar o perdido, querido. Que Deus tremendo, querido. Quando muitas das vezes nós avançamos nessas situações de testemunhar de Jesus, e que como nós começamos a ser rejeitados, sermos esquecidos, quantas vezes nós permitimos que essas coisas nos desanime e nos desencoraje? Eu quero colocar o foco nessa manhã em Atos, capítulo 15, verso 16. Talvez se eu for colocar um título nessas várias mensagens que virão, talvez eu falar assim: vivendo sobre a graça. Vivendo sobre o amor de Jesus e a graça dele. Eu creio que escolhi esse título porque a caminhada com Cristo é uma caminhada da graça. É a graça de Deus que nos mantém motivados. E nós precisamos viver sobre essa maravilhosa graça do Senhor, querido. Não somente quando as coisas estão apertadas ou as coisas estão indo de mal, mas em todo o tempo, nós estamos conscientes: se Cristo é por nós, quem será contra nós? Às vezes nós trazemos essas porções da palavra quando as coisas estão ruins. Às vezes nós jejuamos, oramos, lendo a palavra, quando as coisas se apertam. Mas Deus nos chama para a gente viver um estilo de vida a cada dia que glorifique o nome de Deus, independente das circunstâncias. Ana cantou uma canção aqui durante a semana. Como é que é aquele pedacinho? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Basicamente é isso que nós precisamos entender, querido. E aqui nesse texto de capítulo 15, alguns membros da igreja ali de Jerusalém, eles vêm sem autoridade alguma e começam a ensinar um evangelho diferente. E Paulo e Barnabé, então, eles começam a confrontá-los. E a palavra diz que eles tiveram uma disputa acirrada, forte ali com eles. Agora, não somente agora, eles eram desprezados, mas agora eles estavam sendo chamados para brigar, para discutir sobre a doutrina. Deus, Ele nos chama a cada dia a defender a causa do Evangelho. Não é ser religioso, não é ser exagerado, não. Se você tem uma experiência com Cristo Jesus,
Você vai defender Jesus a qualquer preço, porque você sabe exatamente o que ele fez na tua vida. Você não vai concordar com o pecado. Você não vai se calar diante do que teu filho fala que não é de Deus. Quando ele escarnece, quando ele vai lá na internet, lá na rede social, deboche, escarnece de Deus. Você vai defender Deus. Você vai, não que ele precise de defesa, mas porque você é alguém onde o Espírito de Deus se move. É exatamente isso que Paulo e Barnabé faziam, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Essa é a grande diferença, querido, de estarmos cheios do Espírito Santo e estarmos cheios de complacência. Deus nos chamou para a gente estar cheio do Espírito Santo. E eles pegam, fazem uma reunião e decidem levar aquela situação, então. O que estava em discussão ali era que aqueles judeus queriam que os novos convertidos, os que nascidos de novo, fizessem a circuncisão. E depois de muita discussão, eles recebem uma carta, e essa carta era que eles pudessem respeitar os irmãos que estavam nascendo em Cristo Jesus. 2 pontos eu quero esses dias estar falando com vocês. O ponto de vista sobre a lei, viver sobre a lei e viver sobre a graça. Há muitas pessoas hoje vivendo sobre a lei. Há muitas pessoas tentando fazer alguma coisa para ser abençoado. Há muita gente tentando fazer algo para que as suas orações sejam ouvidas. Lei. É muito claro o texto, depois você pode dar uma olhada. O que os judeus estavam tentando fazer? Eles estavam aplicando a lei que era para eles, nos irmãos em Cristo Jesus gentios. Eles estavam dizendo basicamente isso. Se você quer ser salvo, você tem que ser circuncidado também. Ou seja, em outras palavras, se você quer ser salvo, você tem que fazer alguma coisa. Não é tão de graça assim não. Tem que ter a tua participação. Quantas vezes, querido, as pessoas estão dentro da igreja, salvo, lavada por sangue de Jesus, mas estão permitindo que os seus pecados, os seus ensinos errados, a lei, impedindo eles de desfrutar da graça e do amor de Jesus Cristo. E quando você fala, abra o teu coração e louve a Deus. Primeiro tem que confessar todos os seus pecados, para depois ter liberdade para falar com Deus. Ou seja, estão sempre, como que eu vou dizer, estão sempre devedores. Estão sempre se limitando, porque estão debaixo da lei. A condição que eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, Deus não vai me ouvir. Se eu não fizer aquilo, Deus não está comigo. Se eu não fizer isso, eu não mereço. Você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida, querido. Você nunca vai merecer. Não é o que você faz, é aquilo que Ele fez. Amém? A lei foi dada lá, através de Abraão lá, uma aliança. Houve a lei que foi dada. Deixa ela. Só o Isaac que não pode acompanhar, porque o Isaac já entende, né, Isaac? Quando que Isaac vai estar aqui pregando aqui, Isaac? Um dia. One day. Aí ele encolhe ali. Então, depois teve a lei dada a Moisés. Foram 10 leis dadas que eles não conseguiram cumprir. E se você for procurar por todo o Novo Testamento, houve um agregar de cerca de 600 pontos que envolvia a lei de Deus, do faz e do não faz. O plano de Deus, querido, era que as pessoas acabassem percebendo que aquilo que elas faziam, ou a lei que era dada para eles fazerem,
era difícil demais para viver se eles não se voltassem para Deus e confiassem nas mãos de Deus. O que Deus queria era isso, que eles pudessem entender que o cumprimento de alguns preceitos da lei não era suficiente para afinar o relacionamento com Ele. E eles nunca tiveram essa percepção. E hoje nós encontramos uma igreja às vezes sem expressão, uma igreja às vezes, não estou falando essa ou aquela igreja ou essa igreja aqui, estou falando a igreja de Jesus, mas com costumes do que um relacionamento com Deus. Você entra, você sabe o que vai acontecer do início ao fim. É como uma liturgia. É como aqueles folhetins, quando você era de outra religião, você recebia, e que tinha tudo ali para você acompanhar, e até hoje está gravado na tua mente se eu pedir para você fazer qualquer uma daquelas citações. Foi coroinha, não foi, Tânia? Pastor Edson também. E também. Quem aqui não foi coroinha? Alguns. Então, qual a aplicação que eu quero trazer nesses dias para vocês? A lei, ela só nos traz confusão e só nos traz desgaste. Sabe por que as coisas muitas vezes não fluem mais na sua vida? Porque você não sabe o que é viver com liberdade na presença de Deus. E o que Deus quer trazer para você é liberdade. Atos capítulo 15, verso 16 diz que nos últimos dias, mais tarde, lá na frente, depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo. Tabernáculo de Davi. Nós já falamos isso há anos atrás. Mas muitos que estão sentados aqui hoje ainda não ouviram a gente falar sobre isso. Que tabernáculo? Não foi Moisés que fez o tabernáculo? Tinha lá no monte Sinai o tabernáculo de Moisés. E havia o tabernáculo de Davi. Esse é o tabernáculo de Moisés. Você tinha ali, né? O pátio, o altar de bronze, a bacia, né? Outra palavra ali, a bacia. O altar de incenso, o santo dos santos, o lugar santo. E lá no santo dos santos estava a arca de Deus. Simbolizava a presença de Deus. Eu dei uma figurinha para o Azaf colocar ali. Coloca ela aberta, Azaf. Primeiro. O tabernáculo de Moisés, isso faz parte de um dos nossos estudos básicos. Verdades atuais. Tenta diminuir ele, filhote. Mais. Isso. Aqui nós vamos estar vendo no próximo domingo essas duas figuras. O que acontecia lá no Monte Sinai e o que acontecia no Monte Sião. Como era o culto legalista e como é o culto da graça de Deus. Então, se você quiser saber o que eu estou falando, nós nos vemos no próximo domingo. Porque Deus quer nos tirar toda a limitação da lei. E quer que a gente tenha um culto ainda muito mais de louvor e adoração, onde o Senhor é entronizado. Mostra onde que é o Santo dos Santos aí no tabernáculo de Moisés. Onde tem um xizinho. Ali só o sacerdote podia entrar. Ali ficava a arca de Deus, que nós vamos ver lá em 2 Samuel capítulo 6. E no que Davi fez, a arca, ela ficava no centro da tenda, tipificando já a igreja nos nossos dias. Todos podiam ter acesso. Todos podiam estar na presença de Deus. Amém? Às vezes a pessoa pergunta, pastor,
Será que nós não precisamos um pouco de lei? Não. Pastor, a lei é ruim? Não. Nós temos que praticá-la? Não. A graça de Deus, querido, é derramada nos nossos corações. Eu ouço de vez em quando uma expressão: eu não tenho que fazer certas coisas porque eu não estou sob a lei. Romanos capítulo 6, verso 14 é muito mal usado. Ali diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei. Não tem nada a ver sobre você não precisar dar dízimo, se você não precisar dar oferta, você não precisar fazer jejum, você não precisar vir à igreja, nada disso. Não estar debaixo da lei é não estar debaixo do pecado, é ser livre do pecado. Não é ser livre de alguns pontos que às vezes as pessoas usam para viver uma vida totalmente debaixo da lei religiosa. Porque muitas vezes você não está debaixo da lei de Moisés, mas você está debaixo da sua lei, que tem te escravizado e que tem te aprisionado. Jesus, ele não nos libertou da lei, Jesus nos libertou do pecado. Foi do pecado que ele nos libertou, e não da lei. Vamos ficar de pé?